Já passa da 1 da manhã, já é um horário que eu nem posso gritar como eu gostaria, nem posso me exaltar como eu gostaria, mas eu não posso deixar de trazer pra você esse vídeo, essa análise desta terceira vitória consecutiva do Dragão, dessa vez em cima do América. O Atlético venceu por 1 a 0, um gol nos 49 do segundo tempo, com direito a VAR tendo que ser chamado para analisar, bola que poderia não ter entrado, mas entrou, e toda a emoção possível que deixa o coração do torcedor atleticano na boca. E o Atlético continua na sua ascensão, e olha, eu fico muito feliz de poder vir aqui fazer esse vídeo, não só pela torcida que eu tenho pelo Dragão, que é óbvio, mas por poder trazer para vocês uma análise completa de um momento diferenciado do Dragão, um momento onde o Atlético tem um técnico que entende o Atlético, entende o time, entende o que fazer com as peças que tem em mãos. E o Atlético venceu o América, que vinha de 4 jogos sem derrotas, mas que foi bem menos do que se esperava do Coelho nessa partida. Então eu vou falar bastante, claro, também daquele lance do gol anulado do Coelho, vou falar disso pra você, torcedor do América, vou passar detalhadamente o que aconteceu nesse jogo, pontos positivos, pontos negativos, tudo aquilo que você espera dessa análise, e tem também uns recadinhos especiais ao final do vídeo, peço que você fique até o final. Então é tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que jogam full ataque! Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Sem mais delongas, as escalações aqui na tela. E o América Mineiro chegando com uma certa invencibilidade e até uma certa confiança. O último jogo foi vencido em cima do líder, até então era o líder, né? O Coritiba venceu por 1 a 0 e vem numa ascensão sob o comando do técnico Alberto Valentim. E chegou a Goiânia para enfrentar o Atlético, trazendo o Gustavo no gol. Na zaga, uma dupla formada pelo Ricardo Silva e pelo Lucão. Nas laterais, o Paulinho e o Júlio César. Meio de campo formado pelo Felipe Amaral, o Cauã Diniz e o Miguelito, além do Iago Souza. Na frente, o Arthur Souza, o camisa número 39, e o Estênio, camisa 17. Chega na Goiânia para enfrentar o Dragão, também numa sequência de invencibilidade, porém uma sequência até melhor, 2 vitórias consecutivas. O Atlético, que fez uma partida muito inteligente, muito consciente, fora de casa diante do Remo, e conseguiu uma vitória até improvável para muitos analistas, mas conseguiu, e vem numa sequência buscando ainda sonhar com o seu acesso. E chega para esse jogo trazendo uma escalação bem diferente. Uma vez que o seu lateral esquerdo, Guilherme Romão, e alguns meias como o Cauã e o Hadley estavam suspensos, então o Lacerda precisou improvisar. Como ele veio a campo? Observe, ele veio num time formado num 4-3-3 normalmente, porém ele veio com o seguinte: o Paulo Vitor no gol, nas laterais Lulu de um lado e o Luizão do outro lado esquerdo, os zagueiros o Adriano Martins e o Tito. No meio de campo ele trouxe o Ronald, Danielzinho e Robert. Na frente, um ataque já mais conhecido, o Federico Martins, Lele e o Yuri, começando pela ponta esquerda. Então vamos lá. O América é um time que tem como preferência as jogadas pelo lado direito, e principalmente as jogadas em velocidade, usando o Miguelito, que é um jogador insinuante, jovem, veloz, perigosíssimo, e pra mim, um jogador que está um nível acima da Série B. Ele era um jogador que estava no Santos, subutilizado inclusive, mas que na seleção boliviana, se não me engano é boliviana, posso estar enganado, né? Mas a seleção boliviana, o Miguelito sobra, inclusive fez gol no Brasil, na seleção brasileira, porém nos clubes ele está na Série B, emprestado ao América. Tem seus problemas externos, não vou entrar nesse mérito, mas não deixa de ser um grande jogador de futebol e muito promissor. Então o América se apoia muito no futebol apresentado por ele, além de ter alguns jogadores que poderiam aparecer com mais empenho no ataque, como o Estênio e como o Arthur Souza. Só que o Atlético, ele já se preparou com isso. Pensando na ideia de que o América teria um lado direito perigoso, o Lacerda, ele organizou o time trazendo um meia de defesa, um meia de contenção, no caso um volante,
como um lateral, no caso o Luizão, justamente para conter as subidas do Miguelito. E muita gente, inclusive eu, esperava que ele viesse com o Heron, o zagueiro Heron, né, que já jogou por ali, que tem costume de jogar na lateral esquerda, já fez algumas vezes essa posição. Só que o Lacerda deixou bem claro que ele não utilizou o Heron por conta das recentes lesões que o Heron teve. Ele teve realmente pequenas lesões que o tiraram de alguns jogos nas últimas rodadas, nas últimas semanas. Então, para evitar um desgaste exacerbado no primeiro tempo, ele veio com um jogador improvisado na lateral, que foi o Luizão. E vamos combinar, o Luizão na lateral, como um marcador, como um jogador para conter as subidas do América, não comprometeu. Não foi nem ele que teve problemas que causaram os lances perigosos do América, que o América teve no primeiro tempo. Eu vou explicar o que aconteceu com o Atlético, tá? Primeiro tempo, o Atlético ele teve umas chegadas perigosas no começo do jogo, uma finalização perigosíssima do Lelê, passou por cima da trave e mostrava-se um time mais dinâmico, com um bom trabalho de bola com a bola nos pés, não exatamente um time de contra-ataque, mas um time de velocidade, muito interessante. Só que duas peças estavam fazendo um jogo muito ruim. A primeira delas é o Robert. O Robert não estava conseguindo jogar o seu futebol habitual. Os dribles não funcionavam, os passes praticamente todos ele errou, e não só no primeiro tempo, mas no jogo todo. E aí, como você tem um jogador sem um bom desempenho no meio de campo, você espera de outro jogador, como por exemplo o Danielzinho. Só que o Danielzinho estava completamente apagado no jogo, sendo utilizado mais como uma postura tática, compondo um pouco mais o lado esquerdo, também ajudando na recomposição, mas sumido no jogo, sumido totalmente. E aí sobrava o ataque. O Federico Martins tentava algumas coisas, mas também estava errando bastante, porém era um jogador muito participativo, voluntarioso. E o Yuri do lado esquerdo, infelizmente, fez provavelmente sua pior partida desde que ele iniciou, né, essa retomada como titular do Atlético. O Yuri errou tudo. Ele errou tudo que ele tentou. Ele teve duas finalizações muito claras que ele poderia ter feito com mais precisão. Uma ele chutou a bola mascada que ela saiu pela lateral. A outra ele furou e a bola passou por ele. Os passes não estavam bons, os dribles não estavam bons. Ele até conseguiu cavar algumas faltas próximas da área, o que é interessante. Afinal, é um jogador de boa velocidade e drible, mas ele deixou bastante a desejar. E aí você pode ver que eu falei de três jogadores, que não estavam colaborando com o ataque do Atlético, e principalmente com a composição de meio de campo. Sendo assim, depois de alguns minutos, por volta dos seus 30 minutos, o Atlético perdeu esse meio de campo pro América, que começou a criar chances e ter um pouco mais de domínio do jogo. O final do primeiro tempo foi muito perigoso pro Atlético. O América teve primeiro um contra-ataque, que o Miguelito conseguiu assim, com muita habilidade, que ele só não conseguiu municiar os jogadores do América, porque se não me engano foi o Arthur Souza que escorrega do lado direito e obriga ele a tocar para o Stênio, acho que era o Stênio, que vinha pelo lado esquerdo e aí já perdeu o ritmo do contra-ataque e não conseguiu finalizar. E teve um cruzamento do lado esquerdo numa cabeçada muito perigosa que o Paulo Vitor fez uma defesaça, uma defesa daquelas de garantir resultado. Uma defesa assim, salvadora. E aquela defesa garantiu 0-0 pro intervalo. O Atlético não terminou bem o primeiro tempo, não vinha bem ao final do primeiro tempo, e o América começou a ter confiança pelo que havia feito ao final do primeiro tempo. Só que aí viemos para o intervalo, fomos para o segundo tempo e o Atlético fez duas mudanças fundamentais. Primeiro, ele tira o Dudu, que pelo visto sentiu uma lesão, e aí teve a entrada foi do Heron, teve a entrada do Heron, mas o Heron foi pro lado esquerdo, e teve a saída do Danielzinho, que não estava fazendo nada, para a entrada do Jean Dias. E essa expansão do Atlético, a abertura, que ficou quase como um 3-4-3, afinal o Heron às vezes aparecia no ataque, mas nem sempre como um lateral, ele geralmente ficava um pouco mais como um defensor, permitiu que o Atlético tivesse um pouco mais de espaço no campo para poder trabalhar as jogadas, apesar de que as jogadas ainda concentravam-se pelo lado esquerdo, principalmente com o Yuri e também com posteriormente o Kelvin, que entrou no jogo mais pra frente. Mas, cara, o Atlético estava muito tendencioso pelo lado esquerdo. Já o América não buscava tantas criações de jogadas, mas teve aqui ali um escanteio, uma bola parada, algo assim. Porém, era um time mais contido do que no primeiro tempo. Mesmo assim, o América, numa jogada que, se não me engano, partiu de um escanteio, a bola na entrada da área, até meio distante, há uma finalização, um chute de longe, a bola passa
colada no corpo do camisa número 39, Arthur Souza, que desvia e tira, e naquele momento, quando ele desvia, é o momento em que o Paulo Vitor de fato vê a bola em direção ao gol. O chute é preciso, vai no canto, abrindo o placar para o América 1-0. Só que, ainda no campo, no momento do gol, foi dado um impedimento do camisa 39, Arthur Souza. E aí, vamos lá. Eu sei que a torcida do América ficou muito mordida. Revendo o lance, com calma, eu vou passar aqui detalhadamente a minha opinião, tá? Pra você, torcedor do Coelho. Revendo o lance, o camisa número 39, ele estava de fato à frente. Ele estava impedido. E aí vocês podem falar assim, não pegou nele. Então ele não participa da jogada, então ele não contaria, o gol seria legal. Só que tem um problema. O posicionamento dele, onde ele está, ali na entrada da área, impedido, atrapalha a visão do goleiro. Ele participa daquele lance. Além do que, quando ele faz a movimento, ele faz uma espécie de um corta-luz, né? Ele desvia a bola, ele desvia da bola, permitindo a passagem dela, ou seja, ele participa do jogo. Ele participou da jogada diretamente. Ele influenciou, por exemplo, na reação lenta do Paulo Vitor, pelo posicionamento que ele estava de frente pro gol, impedindo a visão do goleiro. Então, de fato, ele participou. E como ele estava à frente, estava impedido, não tinha o que fazer. E o impedimento foi, pra mim, na minha opinião, e aí eu sempre falo que eu busco trazer aqui a informação com o mínimo de clubismo possível, mas na minha opinião, um lance invalidado corretamente. Agora, tem um detalhe que eu preciso falar pra você, torcedor do América. Se eu fosse torcedor do América e visse as linhas traçadas pelo VAR, que eu vi na transmissão, eu também ficaria muito possesso. Se fosse com o Atlético e eu visse aquelas linhas do jeito que elas foram traçadas, cara, aquelas linhas estavam traçadas de uma forma bizarra lá pelo VAR, esquisito demais. Se você tirar as linhas, se você ver o lance antes, você percebe que tá impedido, não precisa das linhas. E as linhas só fizeram ficar feio a análise do lance, sabe? Mas de fato, o impedimento existiu e foi anulado o gol do América. E depois da anulação do gol do América, acabou o América. O América não atacou mais. O Miguelito já estava desgastado, tinha feito um primeiro tempo muito bom, com muita velocidade, muitas jogadas, participativo, um jogador que estava sempre buscando o ataque. No segundo tempo ele cansou. Ele cansou, literalmente. E com a saída do Miguelito, o América parou de jogar ofensivamente. E aí o Atlético houve algumas outras mudanças, entrou o Kelvin, como eu falei, né, durante o jogo. Tivemos até a entrada do Thalisson, mais uma vez, no lugar do Yuri, que sentiu uma lesão ali numa dividida. E aí, inclusive vou falar da arbitragem daqui a pouco. E aí o Atlético melhorou ao ponto de dominar o jogo novamente. E o América, como estava apenas defensivo, virou o ataque contra a defesa. E com a entrada do Maranhão no time, no caso o Maranhão entrou no time do Atlético como um outro atacante, ficamos com o Lele e Maranhão, o Lacerda pensou o seguinte: já que eu não tenho meio de campo, porque eu não tenho Hadley, não tenho o Cauã, não posso povoar o meio de campo. O que eu vou fazer? Eu vou povoar a área, vou colocar jogadores com altura, com estatura, com força, para brigar a bola dentro da área. Basicamente foi isso que ele fez. Ele colocou quase o time num 4-1-5, deixando só o Ronald como um, digamos, volante de contenção. O resto era tudo ataque. Kelvin, Maranhão, Lele, Jean Dias, todos ataques, Martinez, todo mundo no ataque. E cara, inclusive os laterais, o próprio Heron, que no começo estava mais contido, começou a aparecer no campo ofensivo também. O time foi full ataque pra frente. Thalisson também estava em campo. Então assim, o time totalmente ataque. O Lacerda foi por tudo ou nada. Ele foi, não, eu vou pra ganhar o jogo, não interessa. Já que o América não quer atacar, eu vou pra ganhar o jogo. O América poderia ter tido contra-ataque. O Atlético deu espaços. Mas temos também que falar e enaltecer principalmente a nossa defesa. O Tito e o Adriano Martins estão jogando o fino da bola defensiva. Olha, principalmente o Tito. Cara, o Tito fez um jogo emblemático, exemplar. Cara, aquele zagueiro que joga o simples, joga o básico, faz o fácil, sabe? Isso que ele fez nesse jogo. Todas as bolas que ele disputou, ele saiu bem. Teve até um escanteio que ele cedeu aqui e ali, mas foi tão pouquinho, tão pouca coisa que eu podia pontuar dele, que, cara, ele foi excelente no jogo. Foi um dos pilares do Atlético. E aí o Atlético começou a cruzar bolas na área, buscando a bola aérea, e eu achei o correto, com as mudanças feitas, você tem que usar uma tática. A tática era a bola aérea, e fomos pra bola aérea. Cara, em uma delas, a bola foi cruzada, se não me engano foi até pelo Thalisson ou pelo Jean Dias, um dos dois. A bola é cruzada, e o Lele, que já tinha perdido algumas chances de cabeça, já tinha tido oportunidades de bola aérea, ele empurra com a perna direita a bola, ele toca com a perna, ele empurra com a perna a bola. Nem um chute, ele é um empurrão a bola. E o goleiro do América, o Gustavo, ele até defende.
Só que, na hora que eu vi essa bola sendo defendida, eu já gritei da plateia, lá da arquibancada, eu já saí gritando, a bola entrou, porque ficou muito claro que a bola tinha entrado. Foi uma defesa, assim, que no momento que eu vi, eu não acreditei que o goleiro tinha defendido, mas depois eu falei, não, essa bola deve ter entrado. E aí teve muita bola rolando ainda, foi pra tudo quanto é lado a bola, até que ela saiu. E quando ela saiu, o juiz aguardou a decisão do VAR. E aí todo mundo ficou naquela apreensão, possível checagem de gol. Quando mostrou a imagem, ficou muito claro. A bola entrou e não foi pouco, não. A bola entrou aos 49 do segundo tempo. 1-0 para o Atlético, uma vitória inacreditável. Tivemos ainda uns últimos minutos ali de apreensão, com algumas bolas aéreas, o goleiro do América foi para a área desesperado, e foi uma loucura o final do jogo, mas com aquele gol do Lelê, o Atlético chegou à sua terceira vitória consecutiva. E olha, eu falo para vocês, essa vitória coloca o Atlético de volta de verdade na briga. E aí você pode até falar pra mim assim, ah, mas ele mantém a mesma distância de 5 pontos do primeiro time do G4. Eu concordo. Mas aí já deixa de ser a questão de pontuação apenas. O Atlético chega à oitava colocação, mantém a distância da mesma forma, porém, existe uma mística, existe um sentimento, que é aquele sentimento de retomada, de chegada, sabe? Aquele momento de chegada que o Atlético tem essa característica. E a gente tem um próximo jogo que é justamente um clássico contra o Goiás, que pode ser a afirmação do Atlético. É um jogo fora de casa, jogando na Serrinha de fato, mas imagina como o jogador do Atlético, como nós torcedores do Atlético, chegamos para essa partida. Como é que o Atlético encara esse clássico? Pensa na confiança que esses caras vão entrar em campo. É um momento de muita tranquilidade, obviamente, porque o Atlético pelo menos faz a sua lição de casa, faz o do Ascioli o seu alçapão e vem conseguindo suas vitórias e também vem conseguindo sua pontuação que deixa aquela história de briga contra o Z4 totalmente para trás. E vira a chave buscando agora o sonho, que já nem é mais tão sonho, agora pode ser algo palpável se o Atlético conseguir manter essa sequência positiva, o sonho de brigar pelo acesso. Vai ser muito difícil, muito difícil. Tem muitos clubes lá em cima, o próprio Goiás, que é o próximo adversário, Curitiba, Atlético Paranaense, Novo Horizontino, Chapecoense, que ainda tá acima da gente, entre outros. Então vai ser muito complicado, mas é uma chance real, que agora é palpável, depois de 3 vitórias seguidas e uma sequência de 6 jogos sem derrotas. Agora, falando do Coelho, o América teve uma derrota fora de casa, uma derrota que certamente vai ser reclamada, questão de arbitragem, o pessoal vai reclamar. Eu vi que ao final do jogo houve muita reclamação com a arbitragem. Eu, na minha opinião, achei que as decisões do árbitro foram acertadas, porém a arbitragem como um todo foi horrível. O árbitro picotou o jogo demais, parou o jogo demais. Toda hora ele reclamava de centímetros de distância da cobrança da falta, sabe? Arrastando o jogo de tal maneira que estava deixando os jogadores em campo nervosos. Quem dirá a torcida, sabe? Muitas faltinhas, sabe? Muita frescurinha marcada. Cara, muito ruim a arbitragem, muito ruim mesmo. Porém, os lances capitais, eu acredito que eles acertaram, tá? Agora, o América, com essa derrota, não pode se esmorecer, não pode diminuir o seu ritmo. Conseguiu uma sequência muito boa com Alberto Valentim. Perde fora de casa, não é uma surpresa essa derrota. É uma derrota que poderia estar nas contas, né, do próprio América nessa briga de fuga contra o Z4. Mas também é uma derrota complicada, porque o América segue na beira do Z4, uma situação muito complicada, um time que não deveria estar brigando pelo Z4. Pelo contrário, o América tinha time, tinha elenco para brigar pelo G4, e é uma surpresa que esteja nessa situação. Inclusive, para mim, o América é a decepção da Série B, porque é um time que naturalmente seria candidato a brigar pelo topo da tabela, não só pela classificação para a Série A, mas pelo título. Porém, deixou muito a desejar nessa temporada e ainda tem muita rodada para brigar e tem que correr atrás dos pontos para não correr riscos com relação ao Z4. Mas eu quero saber a sua opinião. Quero saber o que você achou do jogo, o que você tá achando dessa fase vencedora do Atlético. Acredita que o Atlético realmente ainda briga pelo G4? Vê a chance real que o Atlético tem de conseguir de fato carimbar uma vaga para a Série A 2026? O que você tá achando do trabalho do Lacerda? Enfim, o Atlético tem um técnico que entende seu time? Coloca aí nos comentários a sua opinião que eu quero saber. Você, torcedor do América, a derrota, você conseguiu ver algo positivo nesse jogo, mesmo com o time perdendo? Viu alguma coisa interessante que pode ser usada como exemplo para as próximas partidas? O que você está achando dessa luta contra o Z4? Acha que ainda existe o risco do América
acabar entrando nesse Z4 ingrato e ser rebaixado? O que você espera do América pro restante da Série B? Eu quero saber a sua opinião também, coloca aí nos comentários. A análise do jogo continua com seu comentário aqui embaixo, beleza? Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. Se você clicou no like, apareceu o botão hypar, quer dizer que você é uma pessoa especial. O YouTube garantiu para você uma gamificação e você pode participar dela clicando no botão hypar. Quando você clica, você participa da gamificação da plataforma, você vai receber notificações conforme você for hypando os seus canais preferidos e você vai ajudar esses canais com o fortalecimento do trabalho e o engajamento, trazendo mais torcedores. Além disso, se você quiser se tornar membro do canal e ganhar benefícios exclusivos, se torne membro, assine o canal por apenas R$ 1,99 e entre para o Gader Futebol Clube. Grupo de membros que mais cresce na internet com o menor membro do YouTube. É a partir de apenas R$ 1,99. E aí você entra no grupo do WhatsApp, lá você tem tabela de jogos, tabela de esportes, para você saber o horário, o canal, o streaming que tá passando. Lá é informativo para você todos os dias. Notícias 24 horas, a gente sempre tá publicando notícias, informações, lances, conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados. Você tem também memes, figurinhas, tudo aquilo que você espera de um grupo de futebol. Mas claro, tudo dentro do âmbito esportivo, afinal, temos torcedores de todos os times por lá, onde eles se informam e também se divertem. Tudo isso a partir de apenas R$ 1,99. E ao final do vídeo eu quero trazer um recado especial aqui, mandar um salve especial para algumas pessoas. Eu vou precisar pegar uma colinha, porque eu não lembro o nome de todos de cor, mas primeiro eu queria mandar um salve especial pro meu amigo Emerson, do Fala Dragão, e sua esposa, que estiveram comigo assistindo o jogo lá, me acompanharam, me fizeram companhia. Agradecer demais, inclusive devendo aí, né, uns refrigerantes aí que eu ganhei de presente, pode botar na minha conta aí, o Emerson, meu parceiro. Além disso, mandar um salve para os amigos que estavam ali ao redor, a torcida do Atlético. Eu preciso mandar um salve especial para todos, porque assim como o Lacerda falou, eu também concordo, essa vitória veio muito na conta da torcida do Atlético. O Atlético empurrou o time para essa vitória diante do América. E os salvos especiais dessa noite são para a família do o senhor Ranor, que é o Ranor, que já foi inclusive vice-presidente da ACAD, né? Então eu quero mandar um salve especial para a família dele, nas pessoas do senhor Ranor, o Ranor Júnior, seu filho, e os dois jovens, o Juan Jesus e a Samile. Mandar um grande salve para vocês, um abraço, agradecer pelo carinho, pela audiência e pela atenção. Nosso papo foi muito divertido lá, que a gente teve ali na saída do Acioli. Além disso, quero mandar um salve também para a família do senhor Vinícius Ribeiro. Vinícius Ribeiro, que já não se encontra conosco, ele sempre foi um apaixonado pelo Atlético, um torcedor muito apaixonado mesmo, viveu sua vida e entregou ali, né, sua paixão ao Dragão, e hoje essa paixão é passada adiante para sua família, nas pessoas da sua esposa, a Ana Maria, e também do seu filho Marcos. Então mandar um grande salve para vocês, um abração de torcedor para vocês. E é isso aí, galera, vou ficando por aqui, a gente se vê nos próximos vídeos, um abraço de torcedor para todos vocês.